A paz do Senhor, amados irmãos, professores e alunos, participantes desta obra santa, que é a nossa Escola Bíblica Dominical. Chegamos à terceira aula do terceiro trimestre, onde vamos abordar a fidelidade da igreja na pregação do Evangelho. Nesta aula, nós vamos demonstrar que uma igreja verdadeiramente bíblica tem o compromisso com a pregação da palavra, valorizando a mensagem fiel das Escrituras. Vamos destacar que esta pregação, que é viva e transformadora, deve ser cristocêntrica e realizada no poder do Espírito Santo, algo que só ocorre na vida daqueles que têm um compromisso com a santificação. E por fim, nós vamos apontar para a esperança que a mensagem bíblica e cristocêntrica traz, esperança para o nosso cotidiano com Cristo e para a nossa vida futura, mas somente para aqueles que esperam fielmente em Cristo até o final. Então fique conosco. Eu sou o pastor Everson Silva e este é o canal Simplesmente EBD. Amados, a nossa lição de número 3 tem por título Uma Igreja Fiel ao Evangelho, a nossa revista do terceiro trimestre, cujo tema é A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. O nosso texto áureo, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 12, vai afirmar: E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? A verdade prática diz: a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. A nossa leitura bíblica em classe se encontra, como de costume, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versos do 11 ao 19. No comentário da nossa lição, no tópico 1, a igreja que prega as Escrituras. O ponto 1, as Escrituras revelam Deus. A igreja deve pregar as Escrituras, pois elas revelam Deus. A segunda pregação de Pedro, registrada em Atos, no capítulo 3, versos 11 ao 26, é um grande exemplo disso. A mensagem do apóstolo é completamente baseada nas Escrituras e coloca Deus no centro. Amados irmãos, nós bem sabemos que a Bíblia Sagrada, o livro por excelência, é composta de Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos 39 livros, no Novo Testamento 27 livros, e ao todo nós temos 66 livros no cânon da Bíblia Sagrada, compondo a totalidade das Escrituras. E o cânon da Bíblia Sagrada está fechado há séculos pela vontade de Deus. Não se pode tirar ou acrescentar a esse maravilhoso livro, como bem afirmou o apóstolo João, se tratando do livro de Apocalipse, o que nós podemos também aplicar a toda a Bíblia, quando o apóstolo escreveu: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus em sua totalidade. E diante desta introdução necessária para esta lição, nós entendemos que a escritura sagrada usada no início da igreja em Jerusalém eram os livros do Antigo Testamento. E Pedro, Paulo e os demais pregadores do Novo Testamento usavam os livros do Antigo Testamento para fundamentar as suas pregações, as suas cartas e os seus escritos. Dentre os exemplos apontados nesta lição, nós temos Pedro fazendo uso da profecia de Moisés em Deuteronômio para se referir a Cristo como um poderoso profeta semelhante a Moisés, o libertador de Israel. Lembrando que Moisés, ele foi levantado para salvar o povo de Israel. Jesus, entretanto, foi enviado para salvar todo o mundo.
Pedro também fez uso da promessa de Deus a Abraão e no seu discurso aos judeus, ele aponta para os seus ouvintes como alvo primeiro dessa promessa de Deus. Pedro declara: tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. A lição ainda aponta para Pedro, mostrando que Deus sempre esteve presente, agindo na história do seu povo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou, ressuscitou o seu servo Jesus. Então, nós temos aqui uma conexão que Pedro faz, demonstrando a continuidade do agir de Deus. O mesmo Deus dos patriarcas que operou maravilhas no passado é quem está agindo agora por intermédio de seu Filho Jesus Cristo, o seu santo servo. Pedro, ele vai afirmar que o Deus dos patriarcas, o Deus dos pais no Antigo Testamento, enviou seu Filho, o glorificou, ressuscitando-o da morte e agora está abençoando o seu povo através da fé em Jesus Cristo. E no ponto 2, nós temos as Escrituras, testemunho de Jesus. As Escrituras apontam para Cristo. Jesus disse que as Escrituras davam testemunho dele. Cristo é o centro de toda a palavra de Deus. Essa também era a compreensão do apóstolo Pedro. A pregação fiel da palavra é o principal instrumento para produzir o crescimento saudável da igreja. O aspecto mais notável nos dois sermões de Pedro é que ambos são cristocêntricos. A mensagem de Pedro, após a cura do coxo, evidencia a continuação dos milagres de Deus após a ascensão de Jesus Cristo ao céu. Nos evangelhos, os milagres, eles foram realizados pelo Senhor Jesus e também pelos discípulos sob a tutela do Senhor Jesus. Agora, no período da igreja, os milagres são realizados pelos servos de Jesus, em nome de Jesus, sob o poder do Espírito Santo que está apontando para Jesus. Pedro declarou: pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Pedro está apontando aqui que tanto o milagre quanto a mensagem são cristocêntricos. E Pedro, após declarar que o agir de Deus continuava sendo demonstrado naquele milagre, ele se volta agora para o pecado daqueles que negaram a Jesus, pregando-o na cruz. E Pedro faz isso, irmãos, invocando o testemunho das Escrituras, que, conforme a lição, fez isso para mostrar que a rejeição de Jesus e a sua morte não foram por acaso. Já haviam sido preditas pelos antigos profetas. O apóstolo ainda afirma: mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Meus amados, e mesmo diante do pecado daquele povo, nós entendemos que a maldade dos homens, ela não anula os propósitos divinos. A Bíblia é clara em declarar que Deus provou o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Os nossos pecados não anularam o amor de Deus. A nossa maldade não revogou os seus propósitos. Mas o fato de todos os profetas terem anunciado que o Cristo de Deus haveria de padecer, isso não inocentou os judeus de terem traído, de terem negado e matado Jesus. A soberania de Deus, ela não isenta os homens de suas responsabilidades. E por isso mesmo, Pedro faz uma exigência clara: arrependam-se. O que nós veremos no ponto 3, as Escrituras confrontam o pecado. O início do ponto 3 afirma: a verdadeira pregação também mostra o problema do pecado e o confronta. Pedro havia apontado o pecado dos judeus. Entregaram Jesus a Pilatos e recusaram que ele fosse solto. Eles trocaram o Senhor Jesus por Barrabás, mataram Jesus.
o príncipe da vida. E Pedro aponta tudo isso em sua pregação. E mesmo afirmando que aquele ato demonstrava a ignorância por parte do povo e de seus líderes, mesmo declarando que o que aconteceu a Jesus fazia parte do propósito divino, mesmo assim, o apóstolo dos judeus não os inocentou. Não os inocentou de suas responsabilidades. Ele declarou, portanto, arrependam-se e convertam-se, para que sejam cancelados os vossos pecados. Pedro estava pregando para um povo que havia negado a Jesus. Era um povo religioso, um povo que acreditava na lei de Deus, um povo que praticava, observava os rituais sagrados estipulados no Antigo Testamento. Entretanto, meus queridos, a religiosidade deles não era o suficiente para salvá-los. Eles precisavam se arrepender. E o significado de arrependam-se é reforçado pelo acréscimo que Pedro faz. E convertam-se. Pedro falou, arrependam-se e convertam-se. Como a lição vai afirmar? Pedro usa o termo metanoel para arrependimento, que literalmente significa mudança de mente e mudança de interior. Mas essa mudança de mente, arrependimento, precisa ser acompanhada de uma mudança externa, que é a conversão, que é voltar-se e voltar-se para Deus e para a sua graça salvadora. Arrependimento sem conversão é inútil. E só há conversão mediante o verdadeiro arrependimento. Como bem afirma o final do ponto 3, a pregação bíblica deve confrontar o pecado e exige uma mudança dos seus ouvintes. Agora, no nosso tópico 2, a igreja que prega no poder do Espírito. Ponto 1. O Espírito capacita o mensageiro. Não podemos nos esquecer de que Pedro estava cheio do Espírito Santo quando pregou a mensagem registrada em Atos 3. Isso fica evidente no uso do verbo grego atenizo, traduzido como fixar os olhos, na passagem, e Pedro, como João, fitando os olhos nele. Atos, capítulo 3, verso 4. A mensagem aqui de Atos 3 ocorreu logo após um grande milagre divino realizado por intermédio de Pedro e João. A maneira como o milagre ocorreu apresenta ensinos importantes para a capacitação do Espírito na vida dos mensageiros de Deus. Observamos que os apóstolos tinham uma vida comprometida com a oração. Na cura do paralítico, eles estavam subindo para o templo para a oração. Eles oraram para receber a promessa do Pai no dia de Pentecostes. Os apóstolos, no início da igreja, disseram: quanto a nós, nos consagramos à oração e ao ministério da palavra. Com relação ao milagre em si, Pedro e João ouviram o paralítico que lhes estavam pedindo uma esmola. Pedro olhou para o paralítico e disse: olhai para nós. Nós temos duas demonstrações de poder de Deus nessa situação. A primeira, como a revista aponta, demonstra Pedro e João encarando o paralítico com poder. Eles fixaram nele os olhos, demonstrando discernimento espiritual, o que nós vamos tratar no próximo ponto. Já em segundo lugar, nós temos uma situação que é muito importante de se observar. A fala dos apóstolos. Olhe para nós. A igreja hoje diz: não olhe para nós, olhe para Jesus. A teologia hoje ensina: não olhe para os crentes, olhe para Jesus. E Jesus nos alertou desta maneira de agir, mas na vida dos fariseus, não na vida dos crentes. Jesus declarou: portanto, façam e observem tudo que eles, os fariseus, disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Muitos hoje acham melhor doar uma esmola e virar o rosto. Pedro e João olharam, eles encararam o mendigo
de frente. Eles assumiram a responsabilidade do chamado que receberam de Cristo. Sobre esse chamado que nós recebemos de Cristo, Paulo afirmou: sejam meus imitadores, assim como eu também sou imitador de Cristo. Será que podemos dizer ao mundo: olhe para nós? Será que os pais cristãos de hoje podem dizer para os seus filhos: olhem para nós? Será que os nossos pastores podem se voltar para os membros de suas igrejas e dizer: olhe para mim? O problema do mundo não é a fala dos incrédulos. O problema do mundo é o silêncio dos crentes. E agora, no nosso ponto 2, nós vamos tratar sobre fixar os olhos. Ainda sobre a atitude de fixar os olhos, nós podemos entender, por iniciativa da nossa lição, que assim como Pedro, Paulo algumas vezes agiu da mesma maneira, o que pode indicar um recebimento de revelação da parte de Deus, um discernimento do Espírito na vida dos servos de Deus. Mas mais importante do que falar, dizer ou agir de uma determinada maneira é estar cheio da unção, cheio de poder, comprometidos com a obra de Deus. E isso nós falamos porque, ainda que a revista use 2 pontos inteiros para dar ênfase à atitude de Pedro ou de Paulo, fixando os olhos no alvo do milagre de Deus e dizendo: olhem para mim, o mais importante é a vida de compromisso. Pedro realizou o milagre indo para a oração no templo, uma prática que era comum na vida dos apóstolos. Paulo também age de tal maneira, mas antes de fixar os olhos no mago Elimas, a Bíblia declara que Paulo estava cheio do Espírito Santo. E esse foi o real motivo para que tanto os milagres de Pedro, de Paulo e da igreja como um todo fossem bem-sucedidos. Como vai nos afirmar a lição? O Espírito Santo é quem inspira e dá poder à pregação da palavra. Portanto, pregar não é apenas fazer um discurso, pregar é anunciar a mensagem de Deus com a autoridade e a unção do Espírito Santo. E no nosso ponto 3, o Espírito glorificará a Jesus. O principal motivo dos milagres, dos louvores, das orações, é glorificar a Jesus. Em Atos, no capítulo 3, versos do 6 ao 8, nós lemos que o mendigo pediu esmola e recebeu pernas novas. Pedro não tinha prata nem ouro, mas tinha poder. Hoje a igreja ela tem prata, ela tem ouro, mas carece de poder do alto. O poder que estava em Pedro era a autoridade do nome de Jesus. Mas é de extrema importância, meus queridos, ressaltar que o nome era de Jesus, mas as mãos eram de Pedro. Precisamos dar lugar para Deus agir em nossas vidas, usar as nossas vidas, usar os nossos lábios, usar as nossas mãos. Pedro sabia da promessa de Jesus. Jesus declarou: e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. E Pedro sabia que para orar em nome de Jesus, precisava estar em comunhão com Jesus. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, disse o Senhor Jesus, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Pedro foi um instrumento usado por Deus para levantar o paralítico. Pedro o tomou pela mão, o levantou e o aprumou, conduzindo-o ao templo, conduzindo-o para dentro da casa de Deus. E a cura do mendigo foi um milagre extraordinário. Entretanto, o milagre, ele não é o evangelho, mas ele abre portas para a pregação do evangelho. O milagre, ele não abriu o coração do povo para aceitar a palavra, mas ajudou o povo, dando oportunidade para o apóstolo Pedro pregar a palavra mais uma vez. E assim, segundo a Bíblia, conforme nos aponta o início do ponto 3, o Espírito Santo nunca chama a atenção para si. Ele sempre aponta para Jesus.
E se o Espírito Santo, que é Deus, não chama a atenção para si, por que que nós estamos chamando a atenção para nós? O povo se reuniu para ver o milagre. O povo estava inclinado a atribuir a Pedro e a João, aos apóstolos, o mérito daquele prodígio, daquele milagre. E Pedro corrigiu a multidão. Ele não aceitou a glória para si mesmo. Ele não aceitou a glória que era de Jesus. Ele não tomou essa glória para si. Porque Pedro era um pregador fiel da palavra. O poder para curar não estava nele, mas no nome do Senhor Jesus, o Nazareno. A glória não pertencia aos apóstolos, mas unicamente ao Senhor Jesus. Nós devemos fazer nossa as palavras de João Batista, que declarou: convém que ele cresça e que eu diminua. Como nos aponta o final deste ponto 3, o nosso tópico 2. Qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca o homem no centro não é uma pregação bíblica. Isso não passa de discurso humano. E agora, no nosso último tópico, o de número 3, a igreja que prega a esperança vindoura. Ponto 1. Alerta a uma sociedade indiferente e insensível. O apóstolo Pedro já havia exortado os seus ouvintes na sua primeira pregação a salvarem-se daquela geração perversa. Agora ele reconhece que aquela era também uma pregação, ou melhor, uma geração ignorante. Era uma cultura indiferente e insensível para a realidade espiritual. Meus amados irmãos, nessa segunda pregação do apóstolo Pedro, após a descida do Espírito Santo e a inauguração da igreja, o apóstolo dos judeus aborda o mesmo princípio da sua primeira pregação. Todos são pecadores e carecem da salvação divina, como o apóstolo ensinou em sua carta aos Romanos, no capítulo. Aquele era um grupo de judeus que, assim como o primeiro grupo, conheciam as profecias. E assim como o primeiro grupo, estavam indiferentes e ignorantes com relação a Jesus. Pedro afirmou: e agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Essa afirmação de Pedro sobre a ignorância do povo tem base na oração de Jesus, que quando estava suspenso na cruz, quando estava sofrendo em grande dor, quando estava sendo atacado pela zombaria daquela multidão, o Senhor Jesus clamou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nesta mesma linha de ensino, o apóstolo Paulo escreveu: pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mais tarde, o próprio apóstolo Paulo, ele dá o seu testemunho. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. E a ignorância com relação às coisas de Deus, ao propósito divino, leva à falta de esperança. A ausência da palavra gera incredulidade, como bem afirma o apóstolo Paulo. E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Pedro sabia que, independente da situação daquela multidão, eles precisavam reconhecer que eram pecadores e se arrependerem crendo em Jesus. O cancelamento dos nossos pecados, ele é resultado do arrependimento. Ele é resultado da conversão que vem após o arrependimento. Ninguém nasce salvo. Todos nascem filhos da ira. Todos precisam de arrependimento e conversão. Sem novo nascimento, ninguém pode entrar no reino de Deus. O apóstolo Pedro, em ambos os seus sermões, apontou para a soberania divina, mas sem ignorar a responsabilidade humana, e por isso pregou sobre o arrependimento. E sobre isso, o final deste ponto afirma: a insensibilidade às coisas espirituais é a marca daqueles que não conhecem a Deus. É a essas pessoas que a mensagem da cruz deve ser pregada. E no nosso ponto 2, a promessa da segunda vinda.
Concluindo a sua pregação, Pedro deixa uma mensagem de esperança. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Depois de exigir arrependimento e conversão, e depois de prometer o cancelamento dos pecados, o apóstolo Pedro anuncia agora os tempos de refrigério e de restauração. No Antigo Testamento, a palavra refrigério aponta para a alegria, ânimo, para o consolo. Ela é uma sensação agradável de frescor, como uma brisa fria e suave num dia de calor. O livro de Salmos aponta para o refrigério da alma como consequência de seguir a palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O salmista Davi declara que o nosso pastor nos leva para juntos das águas de descanso e nos refrigera a alma. E agora, em sua pregação, Pedro usa o mesmo princípio, declarando que esse refrigério, essa paz que o consolo de Deus nos traz, só pode ser alcançado mediante o arrependimento e a conversão. Mas, segundo a lição, esse refrigério ele não é limitado à nossa vida terrena. Ele se estende para o propósito vindouro. Por outro lado, essas palavras de Pedro olham para o futuro, apontando para um refrigério dos últimos dias que fora prometido a Israel. Trata-se da futura restauração de todas as coisas. Terminamos este ponto, meus amados, afirmando que a frase de Pedro, declarando sobre os tempos de restauração de todas as coisas, é uma profecia que aponta para a vinda do Senhor Jesus, aponta para o milênio, para o novo céu e para a nova terra. Algo que se cumprirá na vida daqueles que ficarem firmes até o final. Chegamos ao final de mais uma lição com uma importante reflexão em nossa conclusão. Assim como Pedro, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheios da palavra de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as sagradas Escrituras. Meus irmãos, Deus abençoe a cada um que chegou até aqui. Nos vemos na próxima aula com a permissão de Deus. A paz do Senhor Jesus.